Nós vemos aqui, meus irmãos, um texto de Paulo aos Efésios. E nesse capítulo, no primeiro versículo, ele diz que devemos ser como imitadores de Deus. E no decorrer do texto, nós vamos ver algumas características que o apóstolo Paulo irá nos ensinar. Em suma, o que esse texto está tratando é sobre a conduta do cristão. Como o cristão ele deve se portar. Como o cristão ele deve andar. Como o cristão lida com determinadas coisas do mundo. E então, nós vemos Paulo iniciando esse capítulo, dizendo, sede, pois, imitadores de Deus. E é interessante o que ele diz, porque ele diz, sede imitadores de Deus como filhos amados. Então há uma condição aqui para imitarmos a Deus, é sermos filhos. O filho ama seu pai e o obedece. Então nós vemos essa característica, a conduta do cristão. E essa questão, a conduta, como nós nos conduzimos neste mundo, é a maior evidência de que nós fomos transformados e de que nós fomos alcançados. A maior evidência de que eu e você nos tornamos verdadeiros filhos de Deus e somos seus imitadores é que nós temos uma conduta de acordo com o que a palavra nos ensina, de acordo com o que Cristo revelou por intermédio da sua palavra. E nós temos que reconhecer que somente o Evangelho poderia fazer isso conosco. Somente o poder do Evangelho poderia mudar a nossa estrutura, poderia mudar o nosso coração, bem como a nossa mente. Somente o poder de Deus através da sua palavra. Mas olha que interessante que o apóstolo Paulo ele nos traz. Aqui a gente consegue ver algumas características, notar algumas características de suma importância, e eu vou destacar quatro. Primeiro, como nós falamos, sermos imitadores de Deus. É bom a gente entender o que é ser um imitador de Deus. Nós não conseguiremos imitar a Deus na essência de Deus, pelos seus atributos incomunicáveis. Quais são os atributos de Deus incomunicáveis? Deus é onipotente, Deus é onisciente, Ele é onipresente, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a ciência, Ele tem todo o conhecimento. Deus é autoexistente. Então, essas características nós não conseguiremos, Deus não nos deu. Todavia, algo que faz parte de Deus, Ele nos concedeu, ainda que em certa medida, como o amor, como perdoar, como ter misericórdia. Não necessariamente, novamente dizendo, não necessariamente como Deus, mas Ele nos comunicou isso, nos deixou isso. Então a principal característica de ser um imitador de Deus é amar. Porque é isso que Cristo nos ensina. Amar. Então, é uma das principais características. Então, nós destacamos aqui 4. Sermos imitadores de Deus como filhos amados. Segundo, andar em amor. Andar em amor. Compaixão, misericórdia com o próximo. Desviar dos desejos e impulsos do coração. Por que eu destaquei este ponto? Que Paulo vai dizer, como nós lemos, mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem sequer se nomeia entre vós. E ele vai narrando as demais coisas.
Paulo está dizendo que nós devemos nos desviar do caminho que desagrada a Deus. E a fornicação, como todo mundo sabe, é a relação sexual fora do casamento. A relação sexual fora do casamento. Então, terceiro ponto, desviar dos impulsos de nossa carne. E o quarto é andar prudentemente. Nós vimos no decorrer dos versículos que nós lemos, tem alguns pontos que, creio eu, que são mais importantes, não que os outros não sejam, mas eles têm um pouco mais de destaque. E um desses é andar com prudência. Já que nós vamos falar sobre conduta, andar com prudência tem tudo a ver com isso. Então ele diz, no versículo de número 15, portanto, vede com prudência como andais, não como necios, e sim como sábios. É importante a gente frisar também algumas palavras. Quais? Ou qual? Nécio. Você sabe o que significa nécio? Paulo está falando aqui, olha, andeis com prudência, mas não como a estúpidos. É isso que Paulo está falando. Andeis com prudência, mas não como ignorantes, sem o conhecimento, sem conhecer. Já que nós agora recebemos o Evangelho, temos que andar com o quê? Com conhecimento e em sabedoria. E muitas vezes não é a marca do cristão. A marca do cristão não é quando estamos num culto. E no culto a gente faz alguma coisa que aparenta sermos santos. Que aparenta termos alguma espiritualidade. Esse é o hipócrita. Esse Jesus condena. Mas a evidência de que fomos alcançados pelo Evangelho é a nossa conduta no dia a dia. Como nós nos conduzimos no dia a dia. O que eu e você falamos no dia a dia. Como nos portamos, seja no colégio, seja na faculdade, ou seja, aos mais velhos, no trabalho. É a conduta. E isso pontuará se nós conhecemos e somos sábios, conhecemos a Deus e somos sábios, ou se estamos dentro do contexto que Paulo disse, somos nécios, estúpidos, ignorantes. Então, olha a lição que Paulo está nos dando. Nós devemos andar o quê? Prudentemente, sabiamente. Não podemos dar condições ou dar brechas para que o nosso coração, que é um coração corrompido, que muitas vezes fraqueja, nós sabemos muito bem disso, não devemos deixar que essas pulsões naturais, por conta de sermos pecadores, nossa natureza, não porque gostamos de pecar, mas nossa natureza, seja o reflexo da nossa vida. Por quê? Porque eu e você ouvimos o Evangelho. Eu e você agora entendemos o Evangelho, ou deveríamos entender, ou deveríamos buscar conhecer. Porque a grande falha talvez também esteja nesse conceito, a busca pelo conhecimento de Deus. A busca em conhecermos verdadeiramente a Deus. Então, dentre essas 4 características, elas só serão compreendidas melhor a partir de 2 tópicos. Ou seja, dentro das características que nós falamos, sermos imitadores de Deus como filhos amados, andar em amor, desviar dos desejos e impulsos de nossa carne e andar prudentemente, ele se resume em 2 tópicos. Qual? Conhecimento da verdade e a fé na verdade.
Devemos conhecer a verdade e crermos de fato nela. E como eu conheço a verdade? Através da palavra. Através da revelação divina que temos em mãos. E talvez essa revelação que já nos foi dada, talvez ela não tenha feito tanto sentido para alguns. Considera como segundo plano. O primeiro plano é qualquer outra coisa, qualquer outro movimento. E o segundo plano é a palavra. Enquanto é o oposto. Primeiro plano e único plano. Palavra de Deus. Conhecemos mais a Deus pela sua palavra. Não há outro meio. Não há outra forma. A não ser que Deus decida. A não ser que Ele queira fazer de alguma outra maneira. Mas o que nós temos hoje é o suficiente para que eu e você ande com Deus. Ande sabiamente. Ande prudentemente. Então, o conhecimento da verdade e a fé nessa verdade. Temos de fato, crermos de fato, verdadeiramente, que esta palavra proveu de Deus. Às vezes, nós estamos tão acostumados a pegar na Bíblia que nós esquecemos da preciosidade que esses textos têm. Eles estão revelando quem Deus é. E há algumas questões que eu e você precisamos entender. Quando eu leio a Bíblia, ou quando eu pego a Bíblia para ler, eu não pego ela no intuito de saber o que Deus tem para mim, mas eu pego ela no único intuito de saber quem Deus é. E aí você vai descobrir o que Deus requererá de você. Então é de suma importância o conhecimento da verdade, a fé na verdade. Então a chamada que o apóstolo Paulo ele nos dá é para que venhamos caminhar com entendimento, com compreensão. O que Paulo fala em Romanos 12? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E esse é o culto racional. Isso é o culto racional. É o culto que temos entendimento sobre quem nós estamos adorando. Não é uma percepção extraordinária ou uma percepção imaginária ou imaginativa. Não. Mas a realidade, eu sei quem eu estou adorando. Por isso eu adoro. Eu sei em quem eu estou glorificando, por isso eu glorifico. Isso faz com que nossa percepção quanto a nós mesmos mude. Principalmente quanto a Deus. Que às vezes nós achamos que Deus é de uma maneira. Temos uma ideia de Deus. Isso acontece muito com aqueles que não conhecem o Evangelho. Tem uma ideia de quem Deus é. Muitas vezes você vai falar com alguém e fala, não, eu amo Jesus, mas nunca seguiu o caminho de Jesus. Então como pode amar alguém sem seguir? Como pode amar alguém sem conhecer? Se nós não conhecemos a Deus pela sua palavra, nós nunca poderíamos amá-lo verdadeiramente. E Deus quer que nós nos esforcemos a conhecê-lo. A palavra ela não pode ser, como já dito, não pode ser em segundo plano, elas têm que estar em primeiro plano sempre e unicamente. É ali que vai haver, sabe como haverá um avivamento real? Um avivamento acontece com o conhecimento de Deus pela sua palavra e com uma vida de oração. Não existe fórmula mágica. Não existe técnicas, é o que hoje estão tentando fazer. Hoje nós temos visto as técnicas para agregar a igreja. Técnicas persuasivas que atraem pessoas. E os pregadores potencializam e maximizam o ser do homem. E chegam a colocar no mesmo nível de que Deus. As pessoas querem ouvir isso.
Mas as pessoas não querem se voltar para a palavra, não querem esforçar-se na palavra. É a mesma coisa se você fosse fazer uma prova. Se você não estudar, Deus não vai revelar a resposta para você. Você pode ser o crente mais fiel. Você pode ser o crente mais fiel. Deus não vai revelar a resposta. É necessário o quê? Labuta, estudo, trabalho. E é isso que Deus requer de nós. Ele quer que nos esforcemos. Ele quer que olhemos para a sua palavra e vemos verdadeiramente a preciosidade dela. Porque ela revela quem Ele é, revela quem nós somos e revela a única solução que nós temos, Cristo Jesus. Então é somente pela palavra, por meio da palavra. Então o apóstolo Paulo, através desse texto, ele nos chama, ele nos convida a entender quem Deus é, para que possamos nos conduzir verdadeiramente como cristãos, prudentes e sábios. Quantas vezes você talvez já não tenha ouvido que fulano é da igreja, mas quando chega em casa, ou quando está em outro lugar, infelizmente eu já vi, já presenciei isso com amigos. Então precisamos realmente vivenciar e retornar para a palavra, aprender com a palavra, para que possamos ter uma conduta correta, uma conduta diferente deste mundo. E através dessa conduta, ou do seu testemunho, testificação, do seu testemunho, muitos podem vir a Cristo. Nós falamos hoje pela manhã com os jovens. É lógico que o testemunho por si só, entenda, ele não seja o suficiente para convencer aquela pessoa que ela precisa de Deus. Mas o testemunho falará ao coração dela, porque nota em você, não para mérito próprio, mas nota em você que há algo distinto e diferente. Isso traz curiosidade. E essa pessoa pode vir a Cristo através do seu testemunho. E o que acontece? Mas é um fato também. Pode acontecer do seu testemunho converter alguém? Acredito que pode. Por quê? Já foi falado diversas vezes aqui em vários cultos a respeito disso. O seu testemunho fala muito mais do que aquilo que você diz. Porque se não há coerência no que você fala e no como nós portamos, as pessoas não darão ouvidos. Vai ser palavras jogadas ao vento. Então a nossa conduta é de suma importância. Por isso que Paulo fala, sede então, irmãos, imitadores de Deus. Desviem-se das coisas carnais, dos desejos da carne, se envolvam mais com Deus, andem em amor e andem prudentemente. Então ele nos chama a caminharmos com entendimento de quem Deus é e dos seus atributos. Hoje pela manhã o Gabriel trouxe um devocional. Em 5 minutos ele falou sobre a justiça de Deus. É um dos atributos de Deus. Temos que conhecer os atributos de Deus. Paulo ensina que nós não devemos só conhecer uma parte de Deus, mas todo o conselho de Deus. É conhecer verdadeiramente a Deus. Lógico que a nossa mente ela é limitada e não vamos compreender na essência de quem Deus é. Tanto que em Romanos 11 ele dirá, ó profundidade das riquezas, tanto da ciência quanto da sabedoria de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Agora, pois quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem deu a ele primeiro para que ele seja recompensado? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Glória a ele. Então,
conhecemos a Deus, os atributos de Deus, é de suma importância. O despertar desta noite é fazer com que nós venhamos a olhar realmente para a palavra como algo precioso. Precisamos ter alegria nisso. A alegria de que quando alguém abre e expõe a palavra, o meu coração borbulha em ouvir e saber do que eu estou ouvindo é a verdade de Deus. A não ser que aquele a quem está falando esteja pregando um falso evangelho. Aí eu não me alegro. Então, ele nos mostra isso, o apóstolo Paulo nos mostra isso, para que os nossos corações eles não sejam endurecidos. Ou melhor dizendo, os nossos corações não sejam obscurecidos pela ignorância e pela sua dureza. No versículo de número 18, do capítulo de número 4, capítulo anterior, eu vou ler o 17 para um entendimento melhor. Isso, pois, digo e testifico no Senhor, que não mais andeis com os gentios que se comportam pela vaidade de sua mente, tendo o entendimento obscurecido, excluídos da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. O entendimento correto a respeito de Deus quebra a ignorância e quebra a ignorância do nosso coração. Ele arrebenta com a ignorância do nosso coração. Então nós podemos produzir, dar frutos. Então a ideia é que com o conhecimento da verdade, bem como a fé na verdade, não sejamos mais das trevas, como nós andávamos antes de conhecer a Cristo, mas agora sejamos filhos da luz. A ideia de conhecer a Deus, de buscar o conhecimento de Deus, viver uma vida voltada em prol de se aproximar, de ter comunhão com Deus, é para que sejamos verdadeiramente filhos da luz. Filhos da luz, não mais filhos das trevas. Em Efésios mesmo irá nos dizer que nós em outro tempo, nós estávamos nas trevas. Efésios capítulo de número 2, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E vivíamos segundo os impulsos da nossa carne. Mas agora que entendemos, ouvimos o Evangelho, compreendemos o Evangelho, não mais andamos nas trevas, mas agora somos chamados de filhos da luz. Daí a grande importância de conhecermos mais a Deus. Jeremias 9:23, não precisa abrir, diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o valente na sua valentia, nem o rico se glorie nas suas riquezas, mas glorie-se nisso aquele que se gloriar, em me entender, em me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque nestas coisas me comprazo, diz o Senhor. Olha o que ele está dizendo. Ele se compraz naquele que busca conhecer e entendê-lo. Como nós faremos isso? Pela palavra. Pela palavra. E ele destaca, interessante, ele destaca 4 pontos, que são os 4 pontos onde o homem mais se prende. Quais são? Sabedoria, valentia, força, são 3. E riquezas.
o homem vive em prol de ser o mais sábio que todo mundo, ser o mais inteligente, ser o mais esperto. O homem vive em prol, ele vive em prol da sua força, ele é o mais forte, ele tem o mais poder, ele tem mais poder do que outros. Ele deseja, ele almeja isso. E ele também vive em prol da riqueza. Quanto mais ele tiver, mais ele vai buscar. Eu quero ser mais rico, mais rico. Mesmo que essas riquezas não me preencham, mas eu quero mais para mim. São os 3 pontos que o homem mais busca. E ele diz, não faça isso. Mas se alguma coisa gloriasse, é o quê? Buscar e me entender, me compreender. Então, isso faz nós entendermos que se Deus está falando que essas 3 coisas que mais o homem busca, e ele busca por ser algo realmente que o põe em destaque, valentia e força, riqueza, ser o mais esperto e inteligente, olha como ele responde. Isso que vocês consideram, isso que a humanidade considera como de suma importância, não é nada para mim. Mas, se você considera importante me conhecer, aí eu me satisfaço, aí eu me comprazo. Isso nos leva a buscar esse conhecimento. Agora, o segundo ponto que a gente destacou também, além do conhecimento, é a fé na verdade. Nós temos que crer verdadeiramente. Cremos. Embora possa parecer estranho falar isso numa igreja composta só de cristãos, mas é necessário falar isso. Porque muitas vezes a nossa fé está abalada, a nossa fé está duvidosa, está capenga. Mas precisamos crer de fato na palavra, porque ela revelou quem Deus é. Então, conhecer a Deus por meio da sua palavra é a base da vida cristã. É a base da vida cristã. Conhecer mais a Deus. Agora a pergunta que poderíamos fazer, embora já saibamos a resposta, como conhecê-lo? Como conhecê-lo? Alguns buscam conhecê-lo por intuição. Acho que Deus é assim. Outros por percepções. Deus é assim, Deus quer isso, Ele quer que eu faça isso. Não, a única maneira, a única forma de compreendermos a essência de Deus é pela palavra. É pela palavra. Colossenses 3,16 vai dizer o seguinte: a palavra de Cristo habite ricamente em vós, ensinai-vos e aconselhai-vos uns aos outros em toda sabedoria, cantando com graça em vossos corações ao Senhor, com salmos, hinos e cânticos espirituais. A palavra de Cristo habite em vossos corações. Paulo está refutando alguns conceitos, algumas doutrinas errôneas daquela época. E ele está dizendo, não, somente a palavra de Cristo esteja em vós. E é exatamente o que Deus requer de nós, ou quer de nós, que a palavra dele esteja em nós, e ela seja realmente conhecida, reconhecida, como a maior preciosidade que nós podemos ter. Deixa-me te dar um exemplo. Vamos imaginar que aqui, neste canto, tivesse diversas barras de ouro. Mas você que está aí no auditório, você tivesse um problema parecido com o meu, ou pior, se fosse míope. As barras de ouro estão aqui. E você sempre fica aí.
Por certo, quando você olhar para cá, você não conseguirá identificar o que está ali. Eu sei porque eu sou míope. Eu só vejo alguns palmos na minha frente. Aí você vai falar, Felipe, cadê o óculos então? Estou de lente. Por isso que eu estou vendo cada um de vocês. Então, as barras de ouro estão aqui. A partir do momento que você, ou melhor dizendo, quando você não consegue enxergar isso aqui, você não vai sair do seu lugar. Você vai continuar sentado aí, meu filho. Mas, se de alguma maneira, ou alguém dissesse, ou você por si mesmo tivesse uma cura divina, e você pudesse enxergar o que está aqui neste canto, e visse as barras de ouro, certamente você correria para pegá-la. Por quê? Porque você sabe o valor que tem a barra de ouro. A partir do momento que eu e você somos esclarecidos e conseguimos enxergar de fato a preciosa palavra e o valor que ela tem, automaticamente eu e você corremos para ela. Vamos ao encontro dela. Por quê? Porque ali nós encontraremos Deus. Ali nós encontraremos nosso Salvador. Ali nós encontraremos o nosso Redentor. Ali nós encontraremos um Deus amável. Ali nós encontraremos um Deus longânimo. Ali nós encontraremos um Deus misericordioso. Um Deus excelso, um Deus altíssimo, o Criador de todas as coisas. Aqui, na palavra de Deus, que nos é revelada, nós encontraremos verdadeiramente a essência dele. E isso é precioso para aqueles que conseguem ver. Para aqueles que conseguem enxergar. Mas como que isso aconteceu? Como que agora você viu? Porque primeiro você ouviu, você entendeu, e as escamas que estavam na sua vista, elas foram retiradas. Agora você vê com nitidez. É como se eu estivesse colocando a lente nos meus olhos. Agora eu posso ver com nitidez. Eu posso ver. Então, não é por percepção, não é por intuição, mas é pela palavra que nós conhecemos a Deus. E conhecer a Deus verdadeiramente levará nós termos uma conduta correta, agirmos com prudência, sermos sábios e não estúpidos e não mais ignorantes. Porque agora nós conhecemos a Deus. Então, no versículo 15, como nós já lemos, ele diz: portanto, vede com prudência como andais, não como necios, e sim como sábios, aproveitando bem o tempo, ou remindo bem o tempo, é aproveitar da melhor maneira possível, porque os dias são maus. E novamente Paulo diz, portanto, note que ele quase que conclui duas vezes, e fala de maneira um pouco diferente, mas com o mesmo intuito. Ele diz de novo, portanto, não sejais insensatos. Insensatos é tolo. Antes ele fala que não devemos ser estúpidos e ignorantes. Agora ele está falando, não sejam insensatos, não sejam tolos. Por quê? Porque vocês ouviram o Evangelho. Porque nós ouvimos a verdade. E se nós ouvimos a verdade de Deus, só há um meio de caminhar, prudentemente. E ele conclui, portanto, não sejais insensatos, mas compreendais qual é a vontade do Senhor. Isso tudo mostra o desejo por Deus, a alegria, que era algo que podemos destacar também. Conhecemos a Deus, conhecemos a verdade, temos fé na verdade,
e alegria, gozo. Porque nós temos a verdade. Temos que ter alegria. Então, essas características é de quem nasceu de novo. Aquele que não nasceu de novo não busca conhecimento de Deus. E não tem fé, não tem a fé genuína em Deus. Hoje muitas pessoas vão dizer: você crê em Deus? Eu creio. Você acredita em Deus? Eu acredito, eu tenho fé. Mas qual é a fé deles? É uma fé obscura ainda. É uma fé muito religiosa, um Deus distante, um Papai Noel dos céus que tem que dar coisas aos homens. Então, conhecimento, fé genuína, leva-nos a ter uma conduta prudente. Isso tudo é característica de quem nasceu de novo. E é para nossa reflexão passarmos a observar a nossa conduta diante dos homens, diante de Deus, que não tem como esconder, mas principalmente diante dos homens. Em 2 Coríntios 5,17, diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, elas passaram. Eis que todas as coisas se fizeram novas. É uma novidade de vida. Nós somos ou fomos transformados. Se isso aconteceu, refletirá em nossa vida. Refletirá na nossa conduta. Não para que haja glória própria, que nós não temos, mas que realmente, a partir do momento em que fomos transformados por Deus, fomos alcançados pelo Evangelho, Cristo através de nós seja revelado. Então, meus irmãos, ande como filhos da luz, ou melhor dizendo, andemos como filhos da luz. Sejamos prudentes e busquemos, que não seja uma palavra vã, mas busquemos verdadeiramente conhecer a Deus. E eu não preciso dizer novamente qual é o meio de conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Busque Ele e certamente você o encontrará. E nós seremos aperfeiçoados dia após dia. Cresceremos de graça em graça à estatura de Cristo, até que chegue aquele grande dia, ou o dia da nossa ida por causa da nossa morte, ou o dia da volta do Senhor, porque Ele nos levou. E então lá sejamos perfeitos como Ele, e não haja mais em nós pecado algum, transgressão alguma. Andemos assim. Então, sendo assim, os nossos corações, eles deverão se alegrar no privilégio de sermos chamados filhos da luz. Temos que ter alegria nisso. Temos que ter gozo nisso. Sermos chamados filhos da luz. Porque agora... Bem, se você já acompanha os nossos vídeos, mas não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para que você possa ser notificado dos novos conteúdos. Vamos partilhar e compartilhar mais do Evangelho de Cristo. Fique com Deus.